Fala galera, Matheus Starling aqui. Hoje eu trouxe uma entrevista do Steve Vai, desse grande gênio. O que é um gênio, né? É alguém que deixa um legado aí para a humanidade. Eu tenho certeza que se o Steve Vai se aposentasse hoje, tudo que ele fez para a guitarra, para a música, já faz dele um gênio, tá? Essa entrevista é bem bacana, é bem pequena, eu cortei uns pedacinhos, eu vou comentar bem nos moldes do que eu fiz do Jaco Pastorius, vocês curtiram muito e pediram para eu continuar, então eu tô aqui para servir vocês, tá bom? Se vocês quiserem que eu continue fazendo esse tipo de vídeo, é só vocês escreverem aqui embaixo. E olha só, eu vou pegar aqui uns 4 ou 5 trechos. Eu gostaria que vocês comentassem qual é o grande insight, qual é a grande ideia, qual é a grande sacada que você está tirando dessa entrevista e do que eu vou comentar para a sua vida, tá bom? Eu sou o Matheus Starling, eu sou diretor da Starling Academy of Music e não vou falar mais nada, só curte o vídeo aqui, se inscreve no canal. Então vamos lá. Caso você não conheça o Steve Vai, ele é um guitarrista basicamente de rock. Ele vai falar até um pouquinho sobre isso na entrevista, né? Como ele se vê como um cara mais generalista, mas o rock é o grande lance dele. Ele é um cara com uma carreira no rock instrumental. Ele já acompanhou outros artistas e bandas, por exemplo, a banda Alcatraz, que era uma banda que o Malmsteen também participou, era uma banda muito forte lá nos Estados Unidos, ali na década de 80, tocou com Frank Zappa, ele inclusive tem uma história interessante sobre Frank Zappa, deixa esse parênteses aqui em aberto ainda, ele também tocou com Whitesnake, mas a grande carreira dele não foi acompanhando bandas ou artistas, mas sim uma carreira solo. Sobre o Frank Zappa, o que é interessante, né? O Steve Vai estudou na Berklee no final ali dos anos 70, 1970, eu acho que ele se formou em 79, e eu tive alguns professores lá que também foram professores dele. Então a galera narra aquelas histórias um pouco nas internas. E quando ele entrou na faculdade, ele não sabia basicamente ler partitura. Ele se obcecou por essa questão. Isso é uma coisa da personalidade dele, tá? Essa obsessão. Então ele se tornou obcecado por partitura e começou a estudar num verão, que é um prazo ali de 3 meses sem aula, que começa mais ou menos em maio, vai até agosto. Ele começou a ler tudo, horas e horas por dia. Então ele saiu de um cara que tinha a leitura básica para nota máxima de leitura. Gente, isso é loucura, realmente. Ele passou horas e horas por dia só praticando leitura para romper. E o que aconteceu desse lance do Frank Zappa que eu falei? Ele começou a transcrever as músicas do Frank Zappa, ele fala sobre isso na entrevista, e ele mandou essas transcrições para o Frank Zappa. E o Frank Zappa falou, meu amigo, eu preciso te contratar, porque nem eu consigo escrever essas minhas músicas, isso aqui é muito doido. E foi o primeiro, vamos dizer assim, grande emprego do Steve Vai. E é interessante porque o primeiro álbum solo do Steve Vai, de 1984, que é o Flex Able, é muito em cima dessa influência do Frank Zappa. Muita coisa progressiva, experimental, tem até coisa, por exemplo, de voz, que ele toca guitarra em cima da voz, simulando umas coisas que até que o Hermeto Pascoal fazia bastante, mas a grande virada na carreira dele realmente se deu com o álbum Passion and Warfare, que é de 1990. Cara, esse álbum é maravilhoso. Eu lembro quando eu tive acesso a esse álbum, eu devia ter uns 14 ou 15 anos, o álbum é lindo, e esse álbum é o grande ponto de inflexão da carreira dele, porque ali ele se encontrou como um artista que conseguiu equilibrar algo que era a verdade dele como músico, uma coisa experimental, e ele tem isso que eu acho lindo, é algo muito único e experimental que você não ouve em músico nenhum, mas ele também conseguiu equilibrar com o mainstream, ou seja, eu preciso ter aquela grande canção que vai estourar como For the Love of God, né, que é uma música que tocou na MTV, tocou até em rádio, e todo o álbum dele tinha essa preocupação, né, como se fosse um artista do mainstream mesmo, né, o Djavan fala sobre isso, que ele entra no estúdio, compõe as músicas dele e ele pensa, bem, preciso de um hit agora, vamos fazer uma música fácil. E trouxe músicas como Eu Te Devoro, por exemplo, que é muito dessa percepção, a gente precisa de um hit. Então o Steve Vai é um cara que equilibrou sempre muito bem a carreira, nunca deixou de fazer aquilo que é o propósito dele, de inovar, sempre se satisfazendo como um músico. E eu digo isso porque muitos outros instrumentistas ou artistas, ao longo da carreira, desistem de continuar tentando se reinventar, porque eles querem agradar mais a plateia e se autoplagiar, de certa forma, do que correr certos riscos. Então essa é uma característica muito interessante do Steve Vai, que eu respeito muito e admiro muito. Como eu falei, é um gênio, talvez seja o cara do rock instrumental que eu mais gosto, não somente como músico, né, como um artista, mas também como ele leva a carreira.
Então vou começar aqui a entrevista e vou comentar um pouquinho. I wanted to talk a little bit about practicing, and I found your 10-hour workout to be really inspirational. So I was wondering where you got the idea for doing a 10-hour workout and how long you did it for. Well, you know, when I was younger, I just was always in love with the guitar. I mean, to me, it was just a beautiful thing, you know. And I guess, you know, at that time, there was a lot of different things going on in the world in the way of distractions for a young person. I didn't have nearly the distractions that other people have now, young kids have now. But, you know, I loved the idea of picking up the instrument and not being able to play something and then working on it, and then all of a sudden being able to do it. That was, you know, it gave me this sense of achievement, an accomplishment that I wasn't getting elsewhere. Bem, essa entrevista aqui já tem mais de 10 anos. O que é interessante é que essa questão das distrações que nós vivemos hoje, ela só tem piorado com o tempo, né? E as novas gerações já nascem com muita tela, né? Muita distração. Toda vez que você tem tela na tua frente, você já tem uma liberação automática de endorfina. Ou seja, você já se sente realizado, recompensado só de ficar arrastando essas telas. E isso é interessante, talvez até muito preocupante, porque eu não sei se nós teremos nas futuras gerações esses tipos de músicos, esses tipos de instrumentistas que realmente são obsessivos pelo instrumento, pela música e passam o dia inteiro nesse mundo. Então ele fala sobre essa questão da realização através de sentar e perceber que, cara, eu não sei fazer algo. E eu sento aqui, me concentro, daqui a pouco eu estou fazendo isso. Então é uma visão de propósito, porque olha só, gente, se você não tem propósito nessa vida, o que é propósito? É um projeto. O que você quer alcançar nessa vida? Se você não tem isso, cara, você fica vagando. É como se você confundisse movimento com direção. Porque você está se movimentando, você pega o celular o dia inteiro, tela para cima, para baixo, e você quando vai pegar o instrumento, você não tem propósito. A sua vida é uma vida de movimentação, mas sem direção. Então o que o Steve Vai está falando? Cara, eu sentava, eu passava 10 horas por dia ali estudando, para mim isso era natural, eu pensava em música todas as horas do meu dia. O meu propósito era sentar ali e me tornar melhor, vencer esses desafios. Então os desafios existiam, eles eram derrubados porque eu tinha um propósito maior. É isso que move um artista. You know, and I enjoyed being very methodical and breaking things down. It's not necessarily the way for everybody. The way for you is what you feel. The reason why I did 10-hour workouts and whatever was because that's what excited me. If you were going to take any advice from me, I would tell you to find the thing that excites you the most. So that feeling of achievement became very addictive because the better you get, the better you get. And I just loved the idea of just being able to play. So I'm very methodical in a sense too. And I like to write lists and break things down and be very organized, you know. So I developed these practicing schedules, and they were based on, you know, for 1 hour I would do exercises of a particular type, because for me it was like, I knew that if I did it and worked on it, I would just get better, you know? And then I would learn, I wanted to understand music. I always loved the idea of knowing the language of music. E aqui ele fala algo que quem me conhece sabe que eu bato muito em cima, que é a questão da organização do cronograma, né? E ele fala como ele era metódico, como isso ajudou ele a alcançar objetivos, tá? E olha só, gente, tem uma questão também que envolve temperamento. Tem pessoas que possuem um temperamento, têm mais dificuldade às vezes de se concentrar numa tarefa. Mas é fato de que se você senta para estudar com um objetivo em mente, né? Você não está sentando aqui, o que eu vou estudar agora? Não, você tem um objetivo, você tem uma lista. Eu lembro do Arthur Maia, que é um músico, aquele músico sempre foi muito feliz, sempre foi muito musical, e ele dizia, cara, eu não tinha um estudo formal, mas eu tinha uma lista do que eu precisava melhorar. Preciso melhorar o som do slap, preciso melhorar a escala em vários tons, porque eu não estou tendo fluência em outros tons. Então ter um cronograma e um conteúdo que se conecta bem é meio que uma tábua de salvação, porque você senta e você tem muito claro quais são esses objetivos semanais, diários
ou até de mais médio e longo prazo que você precisa superar. Então não abram mão desse tipo de organização, por mais que para você seja difícil se organizar. So I actually broke down my practicing time into all, because I thought I want to be able to do this, I want to be able to do that. I never wanted to be genre specific. You know, I never wanted to be a blues player, a jazz player, a classical player. As a matter of fact, I loved listening to all that stuff, and I would play it. But, you know, and I'd play my Jimi Hendrix songs, my Led Zeppelin songs, but when it came time to actually do my thing, it always felt really weird to me to play anything that anybody else had ever played. Because, first of all, why? You know, they do it so much better. Yeah. And second of all, you know, how cool is it to just do things that you haven't heard? That was and it wasn't out of any pretentious kind of a frame of mind. It was just, I mean, I never expected anything to come of it. Bem, essa parte da entrevista aqui vale o ouro para quem está buscando essa questão de ter uma sonoridade própria, uma identidade, né? Eu já recomendo uma literatura para vocês que é Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas. E é aquilo que o Steve Vai está falando. Ele nunca se viu como um cara do gênero rock ou do gênero jazz. Ele era um cara aberto. O que isso quer dizer? O que é o generalista? O generalista ele tem múltiplas áreas de interesse. Então, dentro da música, o Steve Vai não era aquele cara, eu só toco rock, eu só toco rock. Ele buscava ouvir algumas coisas, ele buscava ter proficiência. E eu fico feliz com isso, porque eu amo ser proficiente. E isso é uma coisa que eu ensino para os meus alunos, de que você deve buscar um caminho de entendimento musical que você consiga compreender vários estilos. E você consegue absorver isso com mais facilidade. Os grandes inovadores do mundo, né, esse livro mesmo fala sobre o prêmio Nobel, por exemplo, que é o cara que, para ele ter uma solução científica que ninguém viu, ele normalmente não busca essa solução dentro da ciência, ele vai buscar aquilo numa outra área. Então quem é aberto para mais estilos tem uma tendência de conseguir consolidar mais rapidamente uma identidade. Por que é essa identidade que a gente tanto fala? O que é essa inovação? Não é você inventar nada, é você pegar todas as influências que você tem, coisas que já foram feitas, mas você mistura isso de uma maneira que é nova. Se você ouve o Steve Vai, você ouve um guitarrista de rock, mas ele usa elementos de jazz, usa elementos de country, de fusion, de progressivo. E isso só pode acontecer, obviamente, se você é um cara que está estilisticamente aberto. But getting back to your question, the 10-hour workout, it was a lot more than 10 hours, actually. You know, the 10-hour workout was just what I put in the magazine, you know, at the time. But for me, it was every waking moment. You know, and whenever I wasn't playing the guitar, I was in pain. And everything else was boring. Was just a you know, they say, well, don't you miss, you know, doing this and doing that? And, you know, when you're absorbed in something, you don't miss anything. Everything else was work. Aqui tem uma questão muito interessante, que é você pensar em música ao longo do seu dia. Você não está só praticando música ou o seu instrumento quando você pega o seu instrumento. Você está estudando quando você ouve, quando você pensa em música, quando você reflete. Então é óbvio que quanto mais horas por dia você está envolvido com música, ouvindo, pensando, maiores são suas chances de se tornar melhor. Então tem essa questão das 10 horas que todo mundo falava, né? O Steve Vai sempre falou que ele estudava o dia inteiro, às vezes ele almoçava com o instrumento na mão, porque isso era natural para ele, era a obsessão que você tinha por algo, porque você só pensava naquilo. Talvez você na sua adolescência tenha namorado alguém e você pensava nessa pessoa o dia inteiro, queria estar com ela o tempo inteiro. Então pensar em música é importante. Eu falo muito sobre o grupo de fomento, né? Vocês que me acompanham sabem bem disso. Ontem eu estava dando uma mentoria para os alunos da Starling, eu estava falando com eles como é importante essa troca, de você estar conversando com os alunos, estar conversando sobre música, sobre as entrevistas, como os músicos pensavam, e muito além só da questão de tocar, do exercício, de estar lá na plataforma. Eu estava falando com eles da importância dos alunos trocarem ideia entre si dentro de um grupo, exporem dificuldades, olhar para a dificuldade do colega que já antecipa uma dificuldade sua. Isso faz com que você se envolva mais com a música e você pense mais em música.
Então, quando você tem um contato com um músico, através de uma aula, de uma mentoria, assiste uma aula, troca ideia, você sai dali refletindo. É como se você saísse do modo focado do cérebro, onde você aprendeu, você está concentrado, e agora você entrasse num modo difuso. O que é esse modo difuso? É quando você começa a pegar esse conhecimento que você adquiriu e ele começa a se expandir. Você começa a refletir. O próprio Steve Jobs, ele gostava muito de ter reuniões e ficar andando. Ele ficava conversando. Ali ele estava tentando expandir as ideias e sair da questão da reunião, do papel. Música é a mesma coisa. The most important connection that you have is with your ear and your fingers. Your emotional investment in what you're doing can be thwarted if you don't have the ability to make it real through your fingers. And the way that you do that is to develop your ear. Because your ear is hearing things on the inside and then getting them out. So the closer of a relationship that you have with your ears and your instrument, the easier it's going to be to get your thoughts out. And developing your ears can be anything from, you know, I can give you a list of things that really help. Sing what you play, you know what I mean? Just sing the notes you play. Sing something and then play it, you know? Listen to music that you like and try to figure it out, you know? Transcribing simple stuff. You know, it doesn't matter how difficult it is. It's the ability to hear in your head and then have it come right out. And by doing these, and sometimes it takes discipline. Bem, legal demais isso e ponto crucial, principalmente para guitarrista, baixista e músicos que possuem um instrumento muito visual, de você sair dessa dependência de só fazer música através do que está na sua mão, daquilo que você consegue visualizar. Esse outro processo de você desenvolver a sua musicalidade, por isso que eu falo tanto de desenvolvimento de motivos, lirismo, que é exatamente o que? Você ser capaz de tocar ideias que você está ouvindo na sua cabeça, que são ideias mais líricas. É claro que tem a parte que é a mecânica, que você vai precisar de passar vezes e vezes para você ter condições de executar aquele movimento. Mas às vezes o guitarrista ele fica muito preso na questão estética, na questão mecânica, sobe e desce e não desenvolve essa questão do ouvido interno e ser capaz de tocar aquilo que está ouvindo, diferentemente de um instrumento, por exemplo, como a voz, né, que você não tem condições de visualizar aquilo que você vai emitir de som, ou até mesmo os instrumentos de sopro, que passam por um outro tipo de processo. The moment I picked up a guitar, I knew that it was never going to end. Because there was no way I would ever know everything I could know or play everything I could play, and you know, maybe my chops suffer a bit now because I'm just, you know, I don't sit and do exercises all day, but other things have gotten much better. You know, as they say, as you mature, you know, life experiences change, your personality changes, the way you express yourself changes. You know, so I always feel as though it's an ongoing process. Isso aqui é um processo que todo músico passa. É aquela fase que você tem disponível todas as horas do seu dia para estudar, né? Talvez quando você é adolescente, até na época de escola. Eu tive a minha fase de praticar 4, 6, 8, até às vezes 10 horas por dia, principalmente na fase que eu estava na Berklee, que eu estava imerso, né, realmente em estudar música. O que acontece é que ao longo da sua vida você precisa fazer várias outras coisas que também te ocupam, né? Então o Steve Vai fala sobre essa questão de muitas vezes eu não tenho mais aquela mecânica, não consigo fazer as frases na mesma velocidade e tudo mais, mas eu continuo avançando musicalmente, trazendo elementos novos. E foi aquilo que eu falei lá atrás, que o grande lance do músico é estar sempre se reinventando. Você não perdeu o propósito maior para você com a música, você buscar se realizar com a música, buscar algo que seja a sua verdade, que se comunique, mesmo que você tenha que mudar ou se limitar de alguma maneira de forma mecânica, você acaba expandindo para um outro lado. Então, para a gente fechar, eu queria te perguntar qual foi o melhor insight que você teve aqui. A gente poderia ficar falando ainda mais. Tem outros trechos da entrevista que eu tinha até separado, mas eu falei, cara, esse vídeo vai ficar muito grande. Infelizmente, a YouTube tem tanta distração por aqui. Eu queria trazer alguns insights. Deixa para mim aquilo, o grande insight, ou a grande ideia, a sacada que você teve aqui. Antes de você ir embora, te convido para conhecer a Starling Academy of Music, que
Tem minha escola de música, você tem acesso a todos os nossos conteúdos. Quando você entra, a gente faz uma videochamada contigo para te passar um cronograma personalizado dentro da plataforma, tudo organizado por módulos, semanas. Você tem acesso a 10 mentorias por mês, grupo de fomento e muito mais, tá bom? Deus te abençoe e grande abraço.